Pessoal, boa noite. Estou gravando aqui sobre divisibilidade, tá? Então, aqui é um resumo. A divisibilidade, ela ajuda a gente a resolver os cálculos com mais rapidez, tá? Então, aqui, ó, eu tenho, quando um número ele é divisível por 2, divisível quer dizer que eu vou dividir e o resto vai ser zero. Eu não vou ter números quebrados nem com vírgula, vai dar números inteiros. Então, quando ele é divisível por 2? Ele é divisível por 2 quando o número for terminar em par, o último número, supondo eu tenho 26, então o 6 é par. Então, ele é divisível por 2. Todas as vezes que o número terminar em par, ele é divisível por 2. 2.250, 0 é par, então dá para dividir. 1.320 termina em 0, dá para dividir porque 0 é par. Quais são os números que vai deduzir que o número é par? Se ele terminar em 0, em 2, 4, 6 e 8. Terminando o número em 0, 2, 4, 6 e 8, dá para dividir por 2, tá? Já a divisibilidade por 3, ela só é possível se a soma dos últimos números der para dividir por 3, né? No caso, eu tenho aqui, ó, um exemplo aqui em cima, tá? Ó, 14.321, tá? Então, ó, se eu somar 1 mais 4, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 2, 10, mais 1, 11. 11 tem na tabuada do 3? Não. Então, esse número não é divisível por 3, tá? Aí tem o exemplo aqui abaixo, ó. Se analisarmos o número 1233, então vamos somar os algarismos separados. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9. 9 tem na tabuada do 3, não é? 9 dividido por 3 é 3. Então, dá para mim dividir o número 1233 por 3. Então, o resultado dele aí já está colocado, que é 411. Aí eu quero saber se o número 18 é dividido por 3. É, porque eu tenho 18 na tabuada do 3. 18 dividido por 3 é quanto? Não, não é divisível por 3. Por quê? O 8 é par. Então, ele pode ser divisível por 2, mas por 3 não dá. Não tenho 18 dividido por 3. Tenho? Vamos pensar? Dá, 3 vezes 6, 18. Então, 1 mais 8 dá 9. Então, o 18 dá para dividir por 2, porque ele termina em par, e dá para dividir por 3. Então, se dá para dividir por 2 e por 3, ele é um múltiplo. O múltiplo de 2 e 3 você vai ter que achar depois, né? Se você for procurar. Se ele dá para dividir por 2 e por 3, dá para dividir por 6, tá? Então, eu já adiantei um passo aí. Mas, então, voltando. 18 dá para dividir por 2 e dá para dividir por 3. Por 2, porque o 8 é par, certo? E por 3, porque 1 mais 8, 9. 9 dá para dividir por 3, tá? Então, dá para dividir por 2 e por 3. Aqui, um número é divisível por 4, ele é divisível por 4 quando a soma dos dois últimos dígitos for divisível por 4, tá? Então, se eu somar os dois últimos números e ele der para dividir por 4, aí ele vai ser divisível, tá? Então, vamos supor, 124. Então, os dois últimos números não é 24? 24 dividido por 4 dá quanto? Dá 6. Então, 124 dá para dividir por 4, tá? Então, tem que observar essa regrinha aqui, tá? Então, ele é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos der para dividir por 4. E quando que ele é divisível por 5? Quando ele terminar em 5 ou 0.
Então, observando essa é mais fácil, observando a tabuada do 5. Não começa, ó, é 5 ou 0. 5, 10, 15, 20, 25. Não termina em 5 ou 0? Então, se o número terminar em 5 ou 0, ele é divisível por 5, tá? Então, é muito fácil essa. Então, a do 2, se ele terminar em par. A do 3, se eu somar os números e der para dividir por 3. A do 4, os dois últimos algarismos der para dividir por 4. E a do 5, se ele terminar em 5 ou 0. A do 6, ela é assim, você tem que ver, se você achar o número que ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele é divisível por 6. No caso 18, que nós acabamos de falar agora há pouco. O 8 é par, então dá para dividir por 2. E 1 mais 8 dá 9. 9 tem na tabuada do 3. Então, 18 dá para dividir por 6. Tá? Aí, se eu tiver outros números, aí você vai observando. Tendo outros números, você vê se dá para dividir por 6 também. A do 8. A do 8, ela é parecida com a do 4. O que que acontece, ó? Eu tenho o número é formado pelos 3 últimos dígitos, se ele for possível de dividir por 8. Então, os 3 últimos números, se ele der para dividir por 8, então ele é divisível por 8. Então, ela é parecida com a do 4. E a do 9, ela é parecida com a divisibilidade do 3, porque se eu somar os algarismos e der para dividir por 9, então ela é divisível por 9. Então, vamos pensar no mesmo número, no 18. 18, 1 mais 8, 9. 9 dá para dividir por 9, não dá? Porque 9 dividido por 9 dá 1. Então, o 18 dá para dividir por 9. Agora, se eu pegar o 27, 27, né? 2 mais 7, 2 mais 7 dá 9. 9 dividido por 9 dá 1. Então, 27 dá para dividir por 9. Então, para ser divisível por 9, você soma os números, né? Os algarismos. Se ele der para dividir por 9, se a soma deles der para dividir por 9, então o número em si vai ser divisível por 9, tá? É a mesma coisa do 3, se somos algarismos, se ele der para dividir por 3, então o número vai ser divisível por 3. E a do 10 é a mais fácil de todas, ele tem que terminar em 0. 50, dá para dividir por 10? Dá. 20, dá para dividir por 10? Dá, porque termina em 0, tá? A do 5 tem que terminar em 0 ou 5. E a do 10 só precisa terminar com 0, tá? Aí eu passei este exercício aqui, ó, divisibilidade. Quando é par, um número é divisível por quando é par. Que número que é divisível quando é par? Qual é o dos números que eu acabei de falar que pode ser divisível? Quando ele for terminar em par, qual que é? Quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos é divisível por 3. Aí você vai ver, né? Quando termina em 0, e que divisibilidade é, ó? Do 2, quando ele terminar em par. Do 3, quando a soma dos algarismos absolutos for divisível por 3. Por 5, quando termina em 0 ou 5. Por 6, quando ele for divisível ao mesmo tempo por 2 ou por 3. E por 9, quando a soma dos valores absolutos, seus algarismos, forem divisível por 9. E por 10, quando terminar em 0. Aí você tem o exercício aqui, ó. Aí foi feito o primeiro, ó. 450, terminou em 0, então ele é divisível por 2. Se eu somar 4 mais 5, dá 9. 9 dá para dividir por 3. Então, ele também é dividido por 3. Termina em 0, dá para dividir por 5. Como ele foi divisível por 2 e por 3, então ele também é por 6. Agora, se eu somar 4 mais 5, 9. 9 dá para dividir por 9? Dá. Então, ele é divisível por 9. E terminou em 0, também é divisível por 10. Aí, você vai fazer as mesmas coisas com os outros números. Observando aqui, ó, 1080.
Eu já de cara sei que terminou em 0, dá para dividir por 2. Aí, ele deu para dividir por 2, aí eu vou pensar, 1 mais 8, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, ele deu para dividir por 2, por 3, então já sei que vai ser divisível por 6. Terminou em 0, dá para dividir por 5, né? 1 mais 8, 9. 9 dá para dividir por 9? Dá. Então, foi. Terminou em 0, dá para dividir por 10. Então, se você observar, esse 1080 dá para dividir por todos, mas vai ter números aí que não vai dar por todos, mas vai dar por alguns, tá? Agora, ó, vamos os números primos. Números primos são aqueles que são divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Então, ó, pra você saber se um número é primo, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo, ele não pode ter outros números. No caso, eu tenho aqui, aí eu passei a tabelinha dos números primos para vocês, tá? Então, tem 2, 3, 5, 7, 2, só dá para dividir por 1 e por 2. Então, por 1 e por ele mesmo. 3, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, que é 3. E aí, eu coloquei todos os números possíveis até 100, que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Agora, se você olhar nessa tabela, você vai ver uma curiosidade. O único número que dá para dividir por 1 e por ele mesmo, que é primo e é par, é só o número 2. Só o 2 é par. O resto, vocês vão olhar que é tudo ímpar, tá? Mas, lembre-se, nem todo número ímpar é primo, tá? E o único número par que é primo é o 2, tá? Só o 2. O 1 não entra como número primo, tá? O número 1, ele não entra.